você que dá um testemunho, porque quando é você que dá um testemunho, você fica um êxtase, que você não sabe nem dizer o que você está sentindo. Na verdade, os sentimentos, eles são parcelados, aos poucos a ficha vai cair. Agora, participar do testemunho de uma outra pessoa é emocionante. Você ouvir um testemunho é emocionante. E esse testemunho aqui, ele é emocionante, porque quando nós cristãos, a gente se alegra em ver testemunho de poder, testemunho de conversão. O povo do mundo não. O povo do mundo, eles, que chama a atenção deles é testemunho de prosperidade e testemunho de cura. Mas nós cristãos não. Testemunho de poder e testemunho de transformação, de conversão, isso mexe com a gente. Sério. Esse daqui é um testemunho de poder. Nós já estudamos várias vezes a história de Ana. Então eu quero pegar sobre o testemunho dela. Existem 3 orações que mexem muito comigo na Bíblia, que é essa de 1 Samuel capítulo 2, Daniel capítulo 9, que é a oração de Daniel, me chama muito a atenção, porque Daniel ele se entrega na presença de Deus, não só por ele, mas em favor do povo. E a oração de Davi, que é 2 Samuel capítulo 22, também é maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Mas se você conhece essa oração dele aqui, você sabe que ela é uma das mais lindas que tem na Bíblia, mais emocionante que tem na Bíblia. Vamos pegar aqui só 3 versículos, vamos lá. Aí depois você lê o restante, tá? Senão demora muito. Versículo 1 do capítulo 2. Então orou Ana e disse: meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Amém. E se você continuar, Ana vai falar, ela mistura o testemunho dela com o conhecimento que ela tem de Deus, que ele quebra o ar com a força dos inimigos. Só que ela está falando sobre o conhecimento que ela tem das vitórias que Deus deu para o seu povo na guerra. Em nenhum momento ela cita Penina. Penina não é importante para Ana. A respeito do testemunho, ela vai. Inclusive, ela fala no próximo versículo sobre a arrogância. Ela não tem arrogância no coração. O que tem no coração dela é a alegria. Como ela diz, meu coração exulta. Ela está cheia de alegria. Afinal de contas, irmãos, ela lembra o que ela viveu e quanto tempo. Nós não temos exatamente quanto tempo Ana passou sofrendo, chorando, angustiada. Que nem eu falava com uma pessoa ontem, o sofrimento de Abigail, quanto tempo durou? Será que durou 2 anos, 10 anos, 20 anos? Gente, eu não sei, nós não sabemos. Agora, você viver com uma dificuldade na vida, no caso dessa daqui, que era a madre fechada, vista por todos como quem carrega uma maldição, vista, né? A cultura fazer entender isso. Não só, várias razões, o desejo que muitas mulheres têm, muitas mulheres sonham, tem todas, principalmente nos dias de hoje, né? Maldade que se espalhou pelo mundo, esfriou o amor de mãe também. As mulheres não querem mais experimentar o amor de uma mãe para não colocar um filho nesse mundo onde a maldade está reinando. Mas tem muitas que sim sonham em embalar uma criança, em ouvir a criança falar mamãe. Tem também a questão de que todas as mulheres sonhavam em ter um grande número de filhos, porque significava prosperidade, significava
renome, e significava também a possibilidade, a chance de ser a mãe do Salvador, que ninguém sabia em que época que ele viria e qual era o ventre materno que ele seria gerado. Parece razões, ela queria ser mãe. Ela queria ser mãe. Além de não ter filhos, convivia com uma rival, com a mulher dele de casa, porque era permitido, né, para que o homem pudesse ter a sua descendência, pudesse pegar uma outra mulher que lhe desse filhos. E essa outra mulher, como você já sabe, ele está fazendo aqui, sabe, rapidamente falando sobre a vida de Ana, que todo mundo aqui já sabe. E essa outra mulher debochava, ela era a causa da lembrança de Ana, o tempo todo se lembrar que ela estava com a madre fechada. Então foram dias de tristeza, foram semanas de tristeza, foram meses de choro, falta de apetite. Esse era o motivo de Ana, esse era o motivo da tristeza de Ana. Tá bom, talvez você já viveu ou está vivendo um motivo que não é esse, mas está vivendo um cenário difícil, de tristeza, que sonha em dar um testemunho. Não tem nada a ver com Ana. O meu sonho não é ter um filho, mas talvez você já viveu ou está vivendo o desejo de dar um testemunho. Existe um grito preso na tua garganta de poder louvar a Deus bem forte, dizendo: finalmente a minha vida foi transformada, finalmente Deus, Ele transformou o meu problema em testemunho. É o sonho de muitas pessoas. E o cenário era impossível, mas aquilo que acontecia com Ana, o motivo da tristeza dela, levava ela a quê? Como todo mundo sabe, né? Eu gosto de falar que Ana era uma diva, verdadeira diva, que não descia do salto. Ela não recorreu a ninguém, a Penina, não. O que ela fazia? Ela recorria ao Senhor. Irmãos, ela dá um testemunho, mas o que ela faz? Triste. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a esperança adiada faz adoecer o coração. E só quem já esperou, ontem acho que meia hora conversando com uma pessoa pelo celular, orientação, né? Queria conversar com alguém. E eu estava falando para ela que você passar por uma luta é difícil, mas aí você passa e aí você consegue vencer aquela luta, lá tem outra, aí você diz assim: meu Deus, eu acabei de vencer essa luta. É uma coisa, agora você passar anos com o mesmo problema, cansa, dói, adoece o coração, adoece. Que era exatamente o caso de Ana. Você passar e dizer assim: eu já estou 5 anos nesse sofrimento, eu já estou passando por essa situação há 7 anos. Gente, eu falo assim, eu não sei o que é isso. Querendo um alívio dessa dor, desse sofrimento, e é o mesmo sofrimento, porque quando você vence um e vem outro, o cristão, ele tem a mania, por experiência própria, diz assim: mas eu vou vencer mais isso. O Deus que me fez vencer isso, que eu acabei de sair, é o mesmo Deus. Mas quando é? Irmãos, são 7 anos na mesma luta, o mesmo choro, o mesmo lamento, o mesmo sofrimento. E ela, aqui ela recorria a Deus, mas ela ficou trancada em casa. Ela não ficou. E ela continuou frequentando o templo, apesar da sua dor, da sua tristeza. Então, uma das coisas, vários ensinamentos que a gente tem do Ana, uma das coisas que a gente aprende é a ter esperança nos tempos difíceis. Você sabe que é tempo difícil, né? Você
sabe o que é tempo difícil. Talvez eu não saiba o que é o tempo difícil que você está passando. Mas Ana passou por um tempo difícil. Ela não podia fazer nada. O que ela ia fazer? Ela ia expulsar a Penina? Não, a Penina estava ali. Era mãe dos filhos de Eucana. O que ela ia fazer? Ela não tinha o que fazer. Estava diante de uma situação que ela não tinha o que fazer. Mas ela não perdeu as esperanças. Não perdeu tanto que ela vai, ela não se tranca, não se fecha, ela não desanima, porque quem é crente de verdade, quem conhece a Deus não desanima. Quem conhece a Deus não desanima, independente do que aconteça, não desanima. E ela não desanima em buscar o Senhor, e ela não desanimou, desanimou até o alimento, mas não desanimou de buscar o Senhor. E ela vai com toda a tristeza, com toda a dor no coração, mas ela vai para o templo, ela vai para orar ao Senhor. E tem uma situação que eu nunca vou me cansar de falar. Já falei dessa situação aqui, eu falo de novo, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo hoje, em que o cristão, o crente, o profeta, o pastor, o bispo, sei lá o que, são criticados por tudo, são vistos, observados e criticados por tudo. Por que não pode falar assim? Onde já se viu uma pessoa falar que pastor ignorante, que não sei o que? Não, quando na verdade, quanto mais a pessoa, porque tem gente que não entende isso, né? Mas quem é espiritual entende. Quanto mais cheio do Espírito Santo a pessoa for, mais dura nas palavras ela é. Hoje as pessoas não são, os profetas não são como João Batista, não temos mais. Sabe por quê? Porque se falar com palavras duras, no mínimo é cancelado, que essa é a moda agora, né? No mínimo vai ser criticado. Irmãos, vamos falar mal, não tem mais como João Batista. E quando ela chega no templo, angustiada, ela vai orar, e a oração dela é de alguém que está cansado, que está cheio, que está sofrendo. Então ela bota os joelhos ali, e chora. Ela não consegue nem orar. E quem tem comunhão com Deus, talvez já viveu isso. Chegou na casa de Deus um dia, eu já passei por isso, na verdade acho que algumas vezes. Você chega na casa de Deus e você sabe, a única coisa que você quer é só chorar como uma criança. Você sente a presença de Deus e você não quer falar nada, você se sente como uma criança desmamada, um recém-nascido em busca do leite materno, você só quer chorar. E Ana não conseguia nem falar, ela só chorava porque o coração dela estava doendo. E o sacerdote se aproxima dela e diz: mulher, olha a hora, pela manhã você já está bêbada, mulher, toma vergonha, afasta de ti a bebida forte. Ela é julgada e criticada na sua dor. E as pessoas hoje, no lugar de Ana, na verdade, por muito menos, onde já se viu, eu vou para a igreja para buscar Deus, mas sou tratada com grosseria. Isso aí não é homem de Deus coisa nenhuma, porque o homem de Deus não vai para uma pessoa desse jeito. E por muito menos as pessoas se machucam, saem da igreja e não voltam mais. Mas Ana não. O negócio de Ana era com Deus. Porém, ela acredita, a Ana pensava o mesmo que eu penso, que ninguém tem poder sobre ninguém se do céu não for dado. Então, se ele está ali, é permissão de Deus e ele vai se ver com Deus. E ela humildemente: não, Senhor, não tenha a tua serva como uma pecadora, como uma filha de Belial. Mas eu estou aqui chorando porque o meu coração está cheio de angústia. Ela abre o coração para o sacerdote, o coração inteiro. O sacerdote entende, abençoa ela. E
interação entre eles, o perdão, a humilhação de Ana faz ela se sentir melhor. A pronúncia de bênção do sacerdote, que nem estava sendo aprovado por Deus. O sacerdote, que é uma coisa que o cristão tem que procurar, né? A aprovação de Deus. Ele falava isso no domingo. Mas porque tudo, o mundo busca a felicidade, o cristão busca a aprovação de Deus. Nós não estamos correndo atrás da felicidade, porque a felicidade é acima de tudo, porque eu quero ser feliz, porque é importante ser feliz. O cristão não tem isso com ele. O cristão, ele está em busca da aprovação de Deus. E aquele homem nem estava sendo aprovado por Deus, mas a pronúncia de bênção traz leveza para o coração de Ana. O coração dela já se alegra. E a alegria é uma condição poderosa para atrair o milagre, para atrair testemunho. Ela vai para casa e ela gera um filho. A importância de você exultar, de você expressar com gratidão, com sinceridade e com fervor pelas bênçãos recebidas. Talvez o grande milagre que você tanto aguarda ainda não chegou, mas com certeza você tem milagres, você tem bênçãos. Dá para contar quantas coisas boas Deus tem feito na tua vida. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que se você for contar saúde, paz, alegria, salvação, se você for contar, tem muito motivo para você exultar, expressar com sinceridade. Não porque você quer, não, vem lá no íntimo, com sinceridade, com fervor. A gratidão pelas bênçãos recebidas de forma fervorosa, independente da situação, também aprendemos com Ana, né? Independente da situação, das circunstâncias, ter fé e confiar em Deus, mesmo diante das impossibilidades. Não tem como é que vai fazer? Já tem tempo, tem, mas permanecer com fé e com confiança em Deus diante das impossibilidades, confiar todas as áreas da nossa vida no Deus que pode transformar as nossas tristezas em alegria. Eu sei disso, você sabe disso? Porque se você sabe disso, independente da tristeza que você está nesse momento vivendo, você permanece confiando no Deus que pode virar a chave, mudar, transformar. Ele tem poder, ele tem poder. E quando você sabe que ele tem poder, você não abre mão da fé, que é a condição para o milagre acontecer. E Ana encontrou um propósito maior através do seu problema. Através do teu problema tem propósito. Se você é de Deus, eu creio que através das dificuldades da nossa vida tem propósito. E Ana encontrou um propósito maior diante do seu problema, que era uma madre cerrada, a esterilidade, a impossibilidade de dar filhos. Ela encontrou um propósito maior. Quando ela encontrou um propósito maior, aonde? Exatamente na oração, no clamor, na humilhação. Foi na oração. Guarda esse motivo, foi na oração, foi no clamor, foi na humilhação. Talvez você ainda não encontrou, pois encontra na tua dor, no teu sofrimento, encontra um propósito maior. Enquanto ela orava, enquanto ela chorava, enquanto ela se humilhava ali da boca dela, ela conseguiu se encaixar no plano de Deus, aonde ela promete para Deus o filho. Ela quer um filho e Deus quer um profeta para aquela geração. Ela encontrou um propósito maior no problema dela. E ela entregou Samuel. Ela entregou Samuel para aquele que tem um plano perfeito. E Deus tinha um plano perfeito para a vida de Samuel. Esse é o Deus que nós servimos. A gente entrega porque também acreditamos que Ele tem um plano perfeito para a nossa família, para os nossos filhos. Entregar para aquele que tem um plano
Foi assim que ela encontrou, foi assim que ela viveu um testemunho de poder, a grandeza de Deus e a maravilhosa capacidade de reverter as situações. Deixa eu voltar aqui. A grandeza de Deus e a maravilhosa capacidade de reverter as situações, porque Ele é fiel. E ela também foi fiel diante de tudo. Situações com Penina, situações com o sacerdote Eli, situações com Eli, situações com o filho de Eli, que eram mal falados na cidade, situações de entregar ele naquele tempo, mas ela, apesar de tudo, ela foi fiel. Não pode entregar nesse tempo aqui, o tempo está corrompido, os filhos do sacerdote, você vai entregar o meu filho para... Ela foi fiel. Agora, deixa eu terminar com você com o versículo 20, que é uma coisa linda. Ela foi fiel, irmãos, e Deus foi fiel com ela. No 20, Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te deu filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concedeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, que testemunho maravilhoso, meu Pai. Está aqui, está escrito, deixa eu pegar aqui alguns exemplos, deixa eu extrair aqui o que essa mulher fez para viver, para poder dar um testemunho para as gerações futuras. E hoje nós estamos aqui, ler em casa tudo, tá? Porque é maravilhoso, Daqui a gente tira aqueles versículos mais conhecidos, como por exemplo o 7, aliás, o 7 diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa, também exalta, e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar sempre os príncipes, para o fazer dar o trono da glória. E tantos versículos maravilhosos. E Ana teve um testemunho para dar. Vamos extrair aqui algumas lições dessa mulher que permaneceu fiel. Ela não se limitou às circunstâncias, ela não se guiou pela visão, apesar da dor. Ela não teve a esperança, ela não teve a fé, ela se manteve diante de Deus, buscando a Deus, se humilhando, clamando, e ela viveu um testemunho. Se você quer viver um testemunho, não perca a sua fé, não perca a esperança, continua se humilhando diante de Deus, orando, vai orando até você descobrir um propósito maior por detrás dessa dor que você está passando. Amém, Jesus? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. O que eu vou fazer? Que luta, que dificuldade, o que eu vou fazer, meu Deus, na minha vida? Vai orando, vai chorando, vai se humilhando até você descobrir por que você é filho, por que você serva, por que você, homem de Deus, está passando por isso que Deus ele quer de você. Descobre através da humilhação. Feche os teus olhos em nome de Jesus.